Ok, então o tópico 3 vai falar de geometria e de trigonometria. Que são assuntos próximos, similares, mas não são a mesma coisa. Tá bom? Vamos começar falando alguns resultados básicos de geometria que vão ser úteis para você. O, Uhum. o primeiro deles é o teorema de Pitágoras, que, Esse eu sei. que diz, vamos chamar os lados aqui de ABC, que diz o teorema de Pitágoras? Que B, A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Exatamente. Esse é o enunciado do teorema de Pitágoras. Então ele diz que quando você tem um triângulo retângulo, essa igualdade se observa, né? Aí tem várias formas de visualizar isso. Acho que você viu lá na escola, né, no ensino básico, que você pode colocar áreas em cima dos catetos, Uhum. quadrados, e aí a soma dos quadrados que estão em cima dos catetos, soma das áreas desses quadrados dá a área do quadrado que está em cima da hipotenusa. Uhum. Tem umas demonstrações geométricas bem bonitinhas disso. Ok. E tem uma outra questão que envolve triângulos, que é a questão da semelhança de triângulos. Quando dois triângulos são relacionados, um é igualzinho ao outro, a diferença é que você girou e aumentou todos os lados proporcionalmente ou diminuiu, tá? Tá. Mas essa é a semelhança. E para os triângulos retângulos, tem uma coisa muito interessante, porque a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo sempre tem que dar quanto mesmo? 180. 180 graus sempre. Então, se eu tenho dois triângulos retângulos, que eles têm um ângulo em comum, vamos supor, aqui é um alfa, e aqui é retângulo, e aqui é retângulo, é 90 graus. Então, com certeza, esse outro ângulo aqui é igual também, concorda? Tem. Porque é o que falta para o alfa dar 90, né? Porque já tem um 90 ali. Então, digamos assim, um 90 menos alfa, né? Pi sobre 2 menos alfa, 90 menos alfa. Por que eu estou falando isso? Para a gente lembrar que se dois triângulos retângulos têm um ângulo igual, eles são semelhantes. Tá? E para fazer semelhança de triângulo retângulo, a gente cria seno e cosseno. Sim. A gente define, né, o cosseno de um ângulo θ, ele é definido como o valor, né, a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e o do seno ele é definido como o valor do cateto oposto, né, a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Aham. Tá bom. Aí o que acontece? Se você notar, né, essa fórmula de cima, isso vale para qualquer triângulo, concorda? Sim. Eu poderia pegar o A igual a 1, não poderia? Uma hipotenusa de tamanho 1. Poderia. Poderia. Manter o mesmo ângulo, mas eu vou encolhendo até a hipotenusa ter tamanho 1. Tá. Aí, se eu faço isso, né? Se o A for igual a 1, quem que é o cosseno de θ? Cosseno de teta é Daria quanto? -1. Não. Não, daria B dividido por 1, que é B. E o seno de θ daria C. Concorda? Ah, tá. E aí, o teorema de Pitágoras ficaria assim: 1 é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que aí o B é cosseno ao quadrado e o C é seno ao quadrado. E aí a gente tira essa relação aqui que é muito importante para a gente, tá? O pessoal chama isso aqui de relação fundamental da trigonometria. Parece que é importante mesmo, né? Fundamental. O nome, pelo menos a escolha de nome, né? Quem foi fazer o branding quis deixar bem claro que é importante. E é super importante mesmo, tá? Aham. Mas só para você saber que essa relação fundamental, ela vem do Teorema de Pitágoras, tá? É a mesma coisa. O Teorema de Pitágoras que você já conhece e ama,
se transforma na relação fundamental. Tá. Uma outra coisa para a gente lembrar, Chloe, é o seguinte, que se você tem um triângulo retângulo, né, como aquele do nosso, né, aqui da página anterior, a tangente você define como cateto oposto pelo cateto adjacente. E eu posso dividir, né, isso aqui por A, em cima e embaixo. Por que que eu faço isso? Para fazer aparecer um seno de θ em cima e um cosseno de θ embaixo. E para eu ter essa relação aqui, que vai me ajudar bastante a resolver exercício com tangente, tá? A tangente é seno dividido por cosseno. Sim. Então tá bom. É cateto oposto dividido por cateto adjacente ou seno dividido por cosseno. Mesma Uhum. coisa, tanto faz, tranquilo. E que E aí tem soca-toa também, né? o SOHCAHTOA é justamente é um mnemônico, né, para você lembrar de tudo isso, que o seno Sim. é o oposto sobre adjacente, o cosseno desculpa, o seno é o oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o oposto pelo adjacente. Uhum. É, É isso. o SOHCAHTOA, né? Aham. É, se te ajudar a lembrar. Eu não gosto muito das frases, das formulinhas, mas às vezes ajuda, né? Também não vou ser, Às vezes faz um bem. eu não vou ser xiita. Eu também, eu decorei muita fórmula, tá? No ensino médio. Não vou. No judgments. Acho que se estiver te ajudando, legal, tá? Tá. Não faz muito parte do meu método, mas eu acho que tem o seu valor, sim, memorizar algumas coisas. Ok. O que mais eu queria falar sobre trigonometria? As fórmulas de arco duplo, tá? Porque é o seguinte, você consegue calcular a partir do seno e do cosseno de θ, você consegue calcular o seno de 2θ, como duas vezes seno θ cosseno θ, e o cosseno de 2θ. Esse aqui é muito interessante, porque ele tem várias fórmulas diferentes, Uhum. mas essas fórmulas todas fazem parte ali do Fórmula Booklet, tá? Então não precisa decorar. Essas não precisa decorar. São importantes, mas estão todas no Fórmula Booklet. O que eu gostaria que você lembrasse? Quando quando você observar que tem um seno multiplicado por um cosseno, eu quero que isso te lembre de seno de 2θ. Tá. Quando você tiver um cosseno ao quadrado e você quiser tirar ao quadrado, eu quero que isso te lembre do cosseno de 2θ. Aham. E quando você tiver um seno ao quadrado e quiser tirar ao quadrado, eu quero também que isso te lembre do Cosseno cosseno de de 2 dois teta. θ. Isso é muito útil para fazer integral, tá? Lá no para fazer as integrais, você pode, tipo, às vezes, eu quero fazer a integral de seno θ cosseno θ, de θ. Isso aqui é muito mais fácil se você perceber que isso aqui é um meio de seno de 2θ. Uhum. Tá? Porque aí a gente pode usar integral por substituição, fica mais fácil. Então, esse é só o porquê, né, que eu tô pedindo para você decorar. Porque vai ajudar depois no cálculo, lá no tópico 6, 5, tópico 5, não existe mais tópico 6, né? Amém, obrigada. Legal. Então, assim, de teoria de trigonometria pro, pro Analysis and Approaches, é só isso. É super tranquilo. Então, acho que agora. Não é de trigonometria, mas é de ângulos, né? Acho que vale a pena a Uhum. gente falar também.